Minha esposa ganha milhões todos os meses, mas está constantemente convencida de que eu só quero a herança dela. Ela controla nossas finanças com um punho de ferro, dando apenas $200 por mês para mim e nossa filha para despesas pessoais. No entanto, quando o primeiro amor dela voltou ao país, ela não hesitou em recebê-lo, com um carro de luxo e uma mansão avaliada em milhões. Mais tarde, quando nossa filha teve um ataque cardíaco súbito, a única coisa que poderia salvá-la era uma cirurgia de $10.000. Em vez de ajudar, fui acusado de oportunismo e expulso da empresa. Assisti as portas da sala de cirurgia se fecharem sem saber se um dia eu voltaria a sorrir. Enquanto isso, minha esposa já estava no aeroporto embarcando com seu antigo amor, como se nada tivesse acontecido, após dar um breve adeus à pequena, sem sequer perceber o momento exato em que a perdi. Ela voltou da viagem tão indiferente quanto sempre foi. Disse, você e nossa filha não quiseram ir ao parque. Eu levo vocês na semana que vem. Mas ela não sabia que, no momento em que nossa filha morreu naquela sala, eu já havia decidido acabar com nosso casamento. Eu estava arrumando os pertences da nossa filha quando Adeline, recém-chegada de seu tour mundial, entrou calmamente na casa. Pode massagear minhas costas? A viagem me deixou exausta, disse ela, como se nada tivesse acontecido. Fiquei em silêncio, continuando o que fazia. Quando percebeu que eu a ignorava, Adeline franziu a testa e depois deu uma risada como se tivesse tido um pensamento terrível. Ainda está com ciúmes porque viajei com ele? Ele é meu amigo de infância. Ela tinha deixado nossa filha doente para viajar o mundo com ele, ignorando que ela enfrentaria uma cirurgia arriscada sozinha, sem saber se sobreviveria. Pensar no olhar da minha filha se apagando era como uma faca cravada no meu peito. Dizem que é tudo culpa minha por ter levado Adeline nessa viagem. Mas não se preocupe, foi só uma viagem, nada mais, disse ele, com naturalidade, mesmo vestindo roupas combinando com ela, com anéis parecidos, como um casal de fachada. Enquanto isso, a aliança de casamento que Adeline e eu compartilhávamos já havia sido descartada há muito tempo. Tudo bem, não fique bravo, ela suspirou. Este mês vou enviar $500 a mais para a Ana comprar algo legal. Só para você saber, faço isso por você. Não precisa me agradecer. Ver o extrato no celular me causou náusea. Milhões gastos em marcas de luxo onde uma única bolsa custava milhares, e agora ela achava que me dar $500 era um grande favor. Mal consegui conter a risada. Declan, $500 é mais do que suficiente. Você deveria agradecer a Adeline. Crianças devem ser criadas com simplicidade para não se tornarem materialistas no futuro. O mais absurdo era que Adeline realmente acreditava nisso. Para evitar que nossa filha fosse materialista, ela controlava os gastos rigidamente, nos dando apenas $200 por mês. Eu costumava discutir, porque queria uma vida melhor para nossa filha. Mas agora ela se foi. Discutir não faz mais sentido. Pensando nisso, devolvi o dinheiro e disse com calma. Não precisa. Eu não quero. O rosto de Adeline congelou. Sem saber o que fazer, ela perguntou. Já pedi desculpas. O que mais você quer? Antes que eu respondesse, a voz zombeteira de ele veio do lado. Acho que $500 é pouco, né? Relaxa, sem ofensas, mas com esse seu jeito ganancioso, você não pode ser um bom exemplo para Ana. Adeline também me olhou com decepção. Estamos casados há anos e agora você se mostra assim. Só pensa em herança, em ações da minha família. Ao ouvir isso, não consegui conter o riso. Era assim que ela me via? Parece que eu estava certa, ela concluiu. Você não é um bom pai. Faço isso para ensinar nossa filha a ser resiliente. Se ela crescer tão ambiciosa e materialista quanto você, não podemos mais nos considerar uma família. Era irônico ouvi-la dizer isso com tanta seriedade. Essa resiliência que ela dizia ensinar era, na verdade, uma humilhação constante. Ela me acusava de ser interesseira até quando nossa filha pedia um bolo por tirar boas notas. Com esse pensamento, ela vai virar uma interesseira, dizia Adeline. Seu pai vai te mimar um dia. Eu estava prestes a responder algo sobre nossa filha, mas antes disso, ele gritou de dor na porta. Adeline correu até ele, interrompendo sua bronca comigo. Está tudo bem? Perguntou ela, aflita. Talvez a viagem longa tenha ativado minhas dores nas costas. Não quero atrapalhar seu tempo com a família. Sua saúde vem em primeiro lugar. Disse Adeline. Vou te levar ao hospital agora. Mas antes de sair, ela se virou para mim e suspirou. Declan, você precisa se acalmar. Quando eu voltar, podemos conversar sobre levar nossa filha ao parque na próxima semana? Ela não sabia que nossa filha já não estava mais aqui. E que ela não poderia mais esperar. Fiquei sozinho na sala, cercado por caixas com os brinquedos da Ana, suas roupinhas dobradas com cuidado, o urso que ela levava para o hospital e o livrinho com desenhos que ela fez no último mês. Tudo ainda cheirava a ela. O silêncio da casa era brutal. Eu me ajoelhei diante da última caixa, e ali, sobre um caderno de anotações, encontrei um bilhete escrito com a letra trêmula da minha filha. Papai, você é meu herói. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Minhas mãos tremiam. O choro veio com uma força que me quebrou por dentro, como se cada músculo do meu corpo estivesse gritando. Eu me abracei àquele caderno como se fosse ela. No dia seguinte, entrei com o pedido de divórcio. Não mandei mensagem, não liguei. Apenas entreguei o envelope lacrado para o advogado, instruindo-o a notificar Adeline onde quer que ela estivesse. Ele ficou surpreso, perguntou se eu queria tentar uma reconciliação, terapia de casal, qualquer coisa. Eu só balancei a cabeça em silêncio.
Na mesma semana, vendi o carro que ela havia colocado em meu nome para não parecer ruim para a imprensa, deixei a casa onde vivíamos e aluguei um pequeno apartamento. Um lugar modesto, mas com paredes limpas, janelas amplas e, o mais importante, longe da opulência que me lembrava o vazio de tudo que tínhamos perdido. Os jornais noticiaram que Adeline e o amigo de infância haviam sido vistos em um hospital particular na Suíça, onde ele se recuperava de um episódio de estresse. A imagem dos dois sorrindo em um terraço, taças nas mãos, me deu náuseas. Era isso. A vida dela continuava, imaculada, como se a morte da própria filha tivesse sido apenas um detalhe no meio de sua agenda milionária. Do meu lado, o luto era uma prisão. Passei noites encarando o teto, revendo cada momento, cada vez que implorei por ajuda, cada vez que ela disse não é tão grave. Ana pedia para ir à sorveteria, e Adeline dizia que açúcar era desnecessário. Pedia para comprar livros novos, e ouvia que a biblioteca era suficiente. E agora não havia mais Ana para pedir nada. Um mês depois do enterro, recebi uma carta. Era escrita à mão, com tinta azul, em um papel espesso, elegante. Não era de Adeline, mas do advogado dela. Sr. Declan. Nossa cliente, Sra. Adeline M., recebeu com surpresa o pedido de dissolução matrimonial. Está disposta a discutir os termos, mas informa que, por conta de seu compromisso com a empresa familiar e seus investimentos internacionais, não poderá comparecer à audiência preliminar. Entretanto, deseja manifestar a intenção de manter um relacionamento amistoso e civilizado, especialmente em respeito à memória da pequena Ana. A hipocrisia daquele parágrafo final me fez rir alto, um riso amargo, quase histérico. Em respeito à memória, como se ela tivesse mostrado algum respeito por Ana quando mais importava. Mas algo chamou minha atenção, um post em uma rede social. Era do irmão de Adeline, um homem recluso que havia cortado laços com ela anos atrás. A legenda dizia, não dá pra fingir pra sempre. Uma hora a verdade explode. Curioso, cliquei no perfil dele. E lá estava, um vídeo curto, desfocado, mas com áudio nítido. Adeline, em um restaurante, rindo enquanto dizia. Declan nem percebe que ainda tenho acesso às contas em nome da Ana. Mal sabe ele que aquela conta educacional dela agora paga o seguro de vida do Max. Se ele descobrir, vai surtar. Max. O amigo de infância. Tive que assistir ao vídeo 3 vezes para acreditar no que estava ouvindo. Ela desviou o dinheiro da conta da nossa filha, a única reserva que eu tinha conseguido formar para o futuro dela, para pagar benefícios de seguro de vida de outro homem. A mesma conta da qual eu pedi, implorei, apenas $10.000 para salvar nossa filha. E ela havia mentido. Disse que não podia. Disse que não tinha. Quando na verdade, estava financiando o conforto de outro. Meu coração acelerava. Mandei o vídeo ao meu advogado, que respondeu em minutos. Com isso, conseguimos não apenas acelerar o processo de divórcio, mas também abrir uma investigação por desvio de fundos e fraude. Quer prosseguir? Respondi apenas com, sim. E então, o que era um luto silencioso começou a se tornar uma batalha. Uma batalha por justiça. Não apenas por mim, mas por Ana. Pelas vezes em que ela chorou perguntando por que a mamãe não vinha visitá-la. Pelas noites em que me pediu para esperar, porque talvez ela venha amanhã. Adeline ainda não sabia. Mas dessa vez, seria ela quem teria que esperar. E eu já não era mais o mesmo homem que um dia aceitou $200 por mês para sustentar a filha de ambos enquanto ela desfilava pela Europa com outro homem. Agora, eu queria o que era justo. E, pela primeira vez desde que enterrei minha filha, senti que estava fazendo algo certo. Na manhã seguinte, fui ao escritório do meu advogado. A sala era austera, de parede cinza claro e móveis minimalistas. Mas a pasta sobre a mesa era espessa, e cada documento ali dentro era uma faca apontada para o castelo de vidro de Adeline. Havia extratos bancários que mostravam transferências recorrentes da conta de Ana para empresas em nome de Max, contratos de seguro com beneficiários alterados. Cartões corporativos usados para despesas pessoais no exterior. Tudo registrado. Tudo pronto para ser entregue à justiça. Declan, disse meu advogado, cruzando os dedos à frente da boca, com essas provas, temos base para anular qualquer acordo pré-nupcial que ela tente usar como escudo. Você não só tem direito à metade do patrimônio construído durante o casamento, como pode pleitear danos morais e criminais. Assenti. Não era pelo dinheiro. Era por dignidade. A notícia estourou 2 dias depois. Magnata do setor de cosméticos é acusada de desviar fundos da conta da filha falecida para bancar estilo de vida de amigo íntimo. Investigação sobre possível fraude e negligência envolve herdeira bilionária e levanta suspeitas sobre a morte da criança. As redes sociais explodiram. Pessoas que antes idolatravam Adeline começaram a se voltar contra ela. Antigos funcionários contaram histórias de abusos e chantagens. Uma ex-babá da Ana disse em um podcast que Adeline costumava trancar o quarto da filha para que ela aprendesse a lidar com a frustração. O nome dela já não era mais sinônimo de sofisticação. Era sinônimo de escândalo. E aí, ela ligou. A ligação veio às 3 horas da manhã. Número privado. Eu estava deitado no sofá do novo apartamento, em frente à estante de livros infantis que montei em memória de Ana. Atendi sem pensar. Declan, a voz dela soava trêmula. Eu preciso entender o que está acontecendo. Por que você está fazendo isso comigo? Demorei alguns segundos para responder. Você está perguntando por que estou fazendo isso com você? Você me expôs. Está arruinando minha reputação. Gritou. Todo mundo está me atacando. E Max, ele está se escondendo. Disseram que vão prendê-lo.
Fechei os olhos por um instante. Cada palavra dela era como um tiro no escuro, sem direção, sem arrependimento. Só ego. Só desespero pelo que estava perdendo. Adeline, você matou a nossa filha. Não com um veneno. Mas com o seu desprezo. Com a sua ausência. Com cada centavo que você negou enquanto ela agonizava. E agora, você quer que eu te proteja? Eu fiz o que achei melhor. Berrou ela. A Ana precisava aprender a viver sem depender dos outros. Era pela educação dela. Ela tinha 6 anos, Adeline. Silêncio. E então, uma respiração pesada do outro lado da linha. E a frase que me destruiu de novo. Eu fiz o que achei melhor. Se você não entende isso, talvez nunca tenha me amado de verdade. Não. Minha voz saiu firme, seca. Eu amei. Amei mais do que você merecia. Amei quando você me dava $100 e dizia que era educativo. Amei quando viajava com outro homem e dizia que era profissional. Amei até quando implorei, aos gritos, para salvar nossa filha, e você foi embora. Desliguei. E bloqueei o número. 2 semanas depois, recebi a notícia, a justiça congelar os bens dela. Adeline, acostumada com jantares de $5.000 e viagens de helicóptero, agora tinha um limite mensal de $1.500 para despesas pessoais. Estava morando temporariamente em um flat corporativo, longe da mansão com piscina infinita. O Max? Ele desapareceu. Dizem que fugiu para Mônaco, onde tentava evitar extradição. Adeline agora enfrentava os processos sozinha. Mas nada disso trazia a Ana de volta. Então, decidi criar algo que a mantivesse viva de outra forma. Com os fundos obtidos legalmente após a quebra do pré-nupcial e o reconhecimento de negligência, fundei uma instituição chamada Casa Ana Clara, um abrigo para crianças negligenciadas por pais milionários demais para cuidar de seus próprios filhos. O primeiro lar foi aberto em nossa antiga cidade, onde Ana frequentava a escola. A mesma professora que lia histórias para ela todas as manhãs foi convidada para trabalhar lá. As pessoas começaram a me conhecer não mais como o marido da Adeline, mas como o pai da Ana. Em uma entrevista, me perguntaram: "Você se sente vingado?" Respondi: "Não se trata de vingança. Se trata de justiça. Justiça para uma criança que só queria um pouco de bolo, um parque no fim de semana, e que foi chamada de materialista por sonhar em ter lápis coloridos novos." Adeline tentou recorrer, tentou dar entrevistas emocionadas, dizendo que sofria calada. Mas ninguém acreditava mais. Sua imagem estava arruinada. E quanto a mim? Eu continuo vivendo com pouco. Porque descobri que a verdadeira riqueza mora nas memórias que ninguém pode comprar. Um dia, enquanto organizava os papéis no abrigo, encontrei outra cartinha da Ana, que ela havia deixado na mochila. "Papai, se eu for uma estrela no céu, você vai me visitar?" "Sim, filha. Todo dia. E toda vez que eu olho para cima, vejo você." As noites passaram a ter um novo silêncio. Um silêncio menos sufocante. Não porque a dor tivesse ido embora, ela ainda morava em mim, em cada canto, mas porque agora eu podia dar sentido a ela. A dor havia se transformado em propósito. A Casa Ana Clara crescia mais rápido do que eu imaginava. Pessoas de todo o país começaram a fazer doações. Psicólogos, pedagogos e voluntários se inscreviam para participar. Muitos deles diziam que a história de Ana os havia tocado, e que eles próprios tinham sido crianças esquecidas por pais ocupados demais. A memória da minha filha começava a florescer em cada pequeno sorriso que eu via ali dentro. Mas o destino ainda não tinha terminado com Adeline. 3 meses depois da exposição pública e do bloqueio de bens, uma nova denúncia chegou ao Ministério Público. Dessa vez, não fui eu. Era uma ex-funcionária da empresa de Adeline, que entregou provas de falsificação de documentos fiscais, lavagem de dinheiro e contratos fictícios com fornecedores inexistentes, tudo para manter o luxo enquanto a empresa sangrava. A prisão preventiva foi decretada. No dia em que ela foi levada algemada pela manhã, as câmeras estavam lá. O salto alto, o casaco de marca, os óculos escuros tentando esconder os olhos cansados. Max não estava ao lado dela. Nem a família. Apenas o som das lentes estalando, e as manchetes piscando. Do império ao colapso, a queda da mulher que virou as costas para a filha moribunda. Recebi a notícia pelo rádio do carro. Estava levando algumas doações para uma das unidades novas da Casa Ana Clara. Meu reflexo automático foi parar o carro no acostamento e respirar fundo. Ela pagaria. Não só juridicamente, isso era inevitável, mas pela primeira vez, sentiria na pele o que era ser deixada de lado. O que era implorar por ajuda e ouvir que não era possível. O que era sentir a ausência do amor. Não me alegrei. Seria fácil dizer que me senti vingado. Mas tudo que senti foi um enorme vazio. Até que, um mês depois da prisão, recebi uma carta. Manuscrita. Com a caligrafia dela. Declan. Aqui onde estou, o silêncio é cortante. O tempo passa devagar. As pessoas não me olham como antes. Não me obedecem. Não me bajulam. E, pela primeira vez, eu estou sentindo algo que talvez seja remorso. Sonhei com a Ana ontem. Ela estava vestida com a fantasia de estrela que tanto gostava, correndo no parque com uma mochila de unicórnio. Ela me olhava e dizia: "Mamãe, por que você nunca veio?" Acordei chorando. Então percebi que já era tarde. Não estou pedindo perdão. Não espero redenção. Só queria que você soubesse que estou pensando nela. Adeline. Terminei de ler a carta com as mãos firmes. Não havia raiva ali. Não havia perdão também.
Mas havia alguma faísca. Uma fagulha de reconhecimento. Tardia. Inútil. Mas talvez, real. Guardei a carta em uma caixa onde mantenho tudo o que é da Ana. Não para lembrar da Adeline. Mas para lembrar que até mesmo os mais frios corações podem se quebrar. Meses se passaram. As unidades da casa Ana Clara se multiplicaram. Recebemos apoio até de artistas e empresários. Um mural foi inaugurado no salão principal da sede, uma pintura da Ana sorrindo, com uma capa de estrela nas costas, cercada por flores e balões. Ali, naquele retrato, minha filha não era mais apenas lembrança. Ela era símbolo. Inspiração. Um dia, uma menininha de 7 anos chamada Clara, uma das primeiras acolhidas, me puxou pelo braço. Tio Declan, essa é a sua filha que virou estrela? Assenti, com o coração na garganta. Sim, Clara. Essa é a minha Ana. Ela olhou fixamente o mural, depois me deu um abraço forte, sem dizer mais nada. E naquele abraço, entendi que a Ana ainda vivia. Em cada criança cuidada, em cada refeição servida, em cada história lida antes de dormir. No fim, o mundo tirou tudo de mim. Mas a memória da minha filha me deu tudo de volta. E eu vou passar o resto da vida agradecendo por isso. O tempo passou, como ele sempre faz. Mas não levou a dor embora. Ela apenas se acomodou num lugar mais profundo, mais silencioso, onde pulsa devagar, como uma cicatriz antiga. Eu me tornei outra pessoa. Não por escolha, mas por necessidade. A morte da Ana, a traição da Adeline, o colapso da vida que eu achava que tínhamos construído, tudo isso me moldou, parte por parte. A casa Ana Clara cresceu. Hoje temos 5 unidades espalhadas pelo país. Crianças resgatadas de situações parecidas com a da minha filha encontram refúgio, cuidado, dignidade. Mas o mais importante, elas encontram amor. Um amor que, ironicamente, me custou tanto para entender. O tipo de amor que não mede em cifras, que não se condiciona à resiliência, que não se esconde atrás de educação rígida. Um amor simples, incondicional, como o que Ana me deu até o último suspiro. Recebemos convites de universidades, prêmios de ONGs internacionais e convites para palestras, mas nunca aceitei nenhum. Não estou aqui para subir em palcos. Estou aqui para reconstruir a dignidade daqueles que, como Ana, foram ignorados por quem mais deveria protegê-los. Apesar disso, todos os anos, no aniversário da morte da minha filha, eu deixo tudo de lado. Fecho a casa. Desligo o celular. E passo o dia inteiro no parque onde eu deveria ter levado Ana, na semana em que ela morreu. Aquele parque onde ela dizia que queria andar de bicicleta, comer algodão doce, e deitar no gramado para ver as nuvens. O primeiro ano foi o mais difícil. Eu cheguei cedo, com uma cestinha de piquenique que preparei como ela teria gostado, morangos cortados em formato de coração, suco de uva e biscoitos amanteigados. Levei o urso dela, o Oliver, e fiquei ali, no mesmo banco, olhando as famílias ao redor. Algumas mães cansadas, outros pais rindo, crianças correndo, cenas banais, mas que doíam em mim como se me arrancassem o ar. E então, uma garotinha de cabelos encaracolados me viu com o urso no colo e veio correndo. Ele tá com fome? Perguntou, apontando para Oliver. Um pouco, sorri. Mas ele é tímido. Eu tenho um bolinho. Ela disse, pegando algo do saquinho na mão. Ela colocou o bolinho nas patinhas do urso e sorriu. Agora ele tá feliz. Antes que eu dissesse qualquer coisa, a mãe dela chegou correndo, pedindo desculpas. Mas eu só sorri. Não precisa. Ela me salvou. No segundo ano, recebi a visita inesperada de um oficial de justiça. Um envelope pardo. Um nome remetente que fazia meu estômago revirar, Adeline Marcial. Dentro, uma notificação, ela queria ver Ana. Sim. Ler isso me paralisou. Ela havia saído da prisão após 6 meses, com liberdade condicional. Seus bens continuavam congelados, mas sua pena havia sido convertida parcialmente em trabalho comunitário e tratamento psiquiátrico. Durante o processo, foi diagnosticada com um transtorno de personalidade narcisista e transtorno de apego emocional grave. Isso não a isentava de culpa, mas explicava parte do vazio emocional com o qual convivemos por anos. Na carta anexa, manuscrita, ela dizia: sei que é tarde demais para pedir perdão. Mas algo dentro de mim me diz que preciso vê-la. Nem que seja o túmulo. Preciso, Declan. Por favor. Só uma vez. Meus dedos tremeram ao terminar de ler. Eu não queria vê-la nunca mais. Mas a verdade é que, embora eu tenha vencido juridicamente, emocionalmente eu ainda estava no meio de uma guerra. Parte de mim queria confrontá-la. Parte de mim queria enterrá-la emocionalmente de vez. Depois de muito pensar, aceitei. Mas com condições, que ela fosse ao túmulo de Ana comigo, sem câmeras, sem assessores, sem segundas intenções. Ela aceitou. Nos encontramos em um final de tarde nublado, no cemitério onde Ana descansava sob um carvalho florido. Ela chegou com roupas simples, pela primeira vez sem joias, sem salto, sem maquiagem. O rosto abatido, envelhecido. Carregava uma rosa branca nas mãos. Seus olhos não me encararam, nem tentaram justificar nada. Ela apenas caminhou até o túmulo, ajoelhou-se, colocou a flor e chorou. Não um choro dramático, mas um pranto de alguém quebrado. Humano. Você lembra quando ela caiu da bicicleta e disse: mamãe, vou tentar de novo? Sussurrou. Eu achei bobo na época. Mas agora, eu daria tudo para ouvir isso de novo. Eu não respondi. Apenas me mantive em silêncio. Era tudo que eu podia oferecer. Silêncio e presença.
Quando ela se levantou, me olhou com um misto de vergonha e ternura. Obrigada. Por deixar que eu visse onde ela descansa. Eu não mereço isso. Não, não merece, respondi com honestidade. Mas Ana teria deixado. Porque ela era assim. Ela sentiu, enxugou o rosto e caminhou de volta à saída. Nunca mais nos falamos depois daquele dia. 5 anos se passaram desde então. Hoje, a Casa Ana Clara é reconhecida nacionalmente. Temos 8 unidades, mais de 100 crianças acolhidas, e um programa de extensão com famílias adotivas que oferece apoio psicológico e financeiro. Eu me tornei tutor legal de 2 crianças, Léo, de 4 anos, e Marina, de 7. Os 2 chegaram com olhares quebrados, histórias de dor, e o medo constante de serem esquecidos. Hoje, Léo chama o urso Oliver de meu irmão mais velho, e Marina me chama de papai, mesmo sabendo que eu não sou seu pai biológico. Eu disse que ela não precisava me chamar assim, mas ela respondeu. Você me vê. E nunca vai embora. Isso é pai, né? A resposta dela me esmagou. E ao mesmo tempo, me reconstruiu. Na data em que Ana completaria 10 anos, fizemos uma comemoração especial na sede. Plantamos um jardim com seu nome. Cada criança pôde enterrar ali um bilhete para alguém que ama no céu. Léo desenhou um arco-íris e escreveu, para Ana, minha irmã estrela. Marina desenhou um parque e escreveu, vamos brincar quando eu chegar aí. E eu escrevi apenas. Ana, sua luz guia tudo. Você ainda vive. Em cada riso. Em cada abraço. Em cada ato de amor. Obrigado por ter sido minha filha. Com amor eterno. Papai. Enterrei o papel com mãos trêmulas, mas coração sereno. A vida não me devolveu o que perdi. Mas me deu uma nova missão. E a certeza de que, mesmo nas maiores perdas, é possível transformar dor em amor, ausência em presença, e memória, em eternidade. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Curtas do Reddit para não perder nenhum conteúdo emocionante como esse. Aqui, a gente traz histórias impactantes que mostram os altos e baixos da vida, com muita emoção e reflexão. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, sua opinião é muito importante pra gente. Ative o sininho para receber as notificações assim que sair um vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui, e até a próxima história no Curtas do Reddit. Até mais!